A WWE permite que os lutadores se expressem da maneira que quiserem, mas às vezes vemos esses artistas ficarem um pouco livres demais quando entram no ringue, como se estivessem completamente bêbados. Ah, sim, houve raras ocasiões em que os lutadores da WWE se apresentaram bêbados, mas você provavelmente nunca notou isso, então fique por perto e descubra os casos mais épicos. Para começar, temos a metade da possível maior parceria de tag team da história da WWE. E Jeff Hardy. Se há uma classe de superestrelas da WWE que dispensa apresentações, esse cara está definitivamente entre elas. Sem dúvida, um dos indivíduos mais condecorados da história da promoção, Jeff Hardy passou a década de 90 e boa parte do início dos anos 2000 trabalhando com seu irmão Matt. Juntos, os Hardy Boys ganharam 21 campeonatos mundiais de equipes de combate na WWE, TNA, ROH e outras promoções. Como se isso não bastasse, Jeff também tem um currículo e tanto para se vangloriar como personagem solo, tendo conquistado 6 campeonatos mundiais, 5 títulos do campeonato intercontinental, 3 campeonatos hardcore, tornando-se o 10º ailuado campeão da Tríplice Coroa e o 9º campeão do Grand Slam na história da WWE. Considerando tudo isso, provavelmente é justo dizer que ele é um dos maiores de todos os tempos, você não acha? Mas o problema é que, na maioria das vezes, o fato de ser ótimo não é critério suficiente para evitar que um homem se meta em problemas, pelo menos não esse homem. Seja quando Jeff estava no auge de seus poderes, ou mais tarde, no crepúsculo de sua carreira, ele sempre esteve em apuros por uma coisa ou outra, e o fator comum em todas elas? Seu amor por pílulas e bebidas. Por exemplo, em 2009, cerca de um ano depois de ganhar seu primeiro campeonato mundial na WWE, o bom e velho Jeff foi preso não apenas por posse de drogas, mas por tráfico. Sim, você ouviu direito. Ele foi preso por tráfico de remédios controlados e posse de esteroides anabolizantes quando os policiais fizeram uma batida em sua casa e encontraram centenas de remédios Vicodin e Soma e mais de 500 mililitros de esteroides anabolizantes, entre outras coisas. Por alguma razão estranha, ele só foi preso por 10 dias, com 30 meses de liberdade condicional e uma multa de 100 mil, o que foi honestamente um tapa no pulso. De qualquer forma, a questão é que Jeff tinha um histórico bem conhecido de abuso de substâncias, mas nem mesmo isso nos preparou para o que aconteceu em 2011. Isso aconteceu durante um dos períodos em que o Jeff esteve afastado da WWE, após seu caso de tráfico de drogas, portanto, foi um evento da TNA. E para os fãs que não se lembram, o início da década de 2010 foi um período em que a indústria da luta livre viu a TNA se esforçar muito para usurpar a empresa de Vince McMahon como a principal promoção de luta livre. Mas não que isso tenha funcionado. Como parte dessa campanha, foi organizado um combate dos sonhos, único na vida, com 2 dos maiores nomes da indústria, Jeff Hardy e Sting, ícone da WCW, se enfrentando em um combate pelo título mundial em PPV. A promoção e a publicidade do combate foram as melhores possíveis, e os fãs estavam definitivamente empolgados para o que deveria ter sido uma noite estelar. Mas parece que nosso homem Jeff ficou um pouco empolgado demais e buscou a calma no fundo de uma garrafa, e mais algumas garrafas. O resultado? Jeff Hardy, chegando à arena completamente bêbado e bêbado. Agora, é difícil explicar como nenhum dos organizadores ou promotores o viu antes de ele se dirigir ao ringue, ou porque ninguém o parou se o viu. O que sabemos é que, quando as luzes e a música se acenderam para que Jeff entrasse no ringue, ele perdeu totalmente o controle. O cara cambaleou até o ringue, levando pelo menos 3 minutos, o que pareceu uma eternidade, só para entrar no ringue. A luta livre já é um esporte perigoso o suficiente. Praticá-la enquanto se está bêbado pode ser a milésima maneira de morrer. Felizmente, para todos os envolvidos, antes que isso acontecesse, os oficiais puderam ver que Jeff não estava em forma para qualquer evento que precisasse que ele ficasse de pé, ou pensando. Então, após as apresentações oficiais, Eric Bischoff veio ao ringue e sacudiu os 2 lutadores, que estavam todos fora do script,
apenas para transmitir o novo formato do combate. Provavelmente deveria ter feito isso antes de Jeff Hardy entrar no ringue, mas antes tarde do que nunca, certo? Por incrível que pareça, esse não será o fim da luta do Jeff contra o álcool e o abuso de substâncias. Ele foi preso por intoxicação pública e por dirigir embriagado em 2019, e ficou preso por cerca de 5 semanas em 2022, depois de ser preso na Flórida por acusações de dirigir embriagado, com seu nível de álcool no sangue cerca de 4 vezes o limite legal. Desde então, ele foi obrigado a concluir um programa de tratamento de reabilitação de álcool pela AEW, na qual ele trabalhou mais recentemente. Então, esperamos que esse momento embaraçoso não se repita. Embora o vício de longa data de Jeff Hardy em bebidas alcoólicas nunca tenha passado despercebido, a embriaguez do próximo cara sempre foi ocultada, pelo menos na maioria das vezes. Seu nome? Andre the Giant. Você com certeza conhece esse nome, certo? Apesar de ter passado pouco mais de uma década na promoção, apenas uma elite de poucos tem nomes mais icônicos no coração dos fãs do que esse cara. Mas, além do nome icônico, quem era realmente esse homem? Para alguns, Andre foi o maior lutador físico que já existiu. Ele começou a lutar em 1966 em toda a América do Norte, antes de ser levado para o que era então conhecido como WWF. Por quem? Vincent J. McMahon. Mas não o McMahon que você conhece. Vincent J. McMahon era, na verdade, o pai do bom e velho Vince, e também o fundador do que hoje é chamado de WWE. Para Vincent J. McMahon, porém, André não era exatamente um lutador de primeira linha. Nos anos 70, o homem de 236 kg e 7 pés e 4 era visto apenas como uma atração especial para a maioria das promoções de luta livre. Foi somente na década de 1980, quando a indústria da luta livre se tornou global, que ele começou a ser levado mais a sério como personagem de ringue. Andre foi associado ao vil empresário Bob Heenan, envolvido em uma briga com Hulk Hogan, com os dois encabeçando a WrestleMania 3 em 1987. E então, o mundo realmente começou a prestar atenção no óbvio gigante na sala chamado Andre. Nos 2 anos seguintes, Andre the Giant se tornou campeão mundial, vencendo o WWF Championship no primeiro episódio do The Main Event e se tornando o campeão conjunto de tag team da promoção. Olhando para isso, você veria por que muitos o classificam como uma lenda da indústria da luta livre. Mas e aqueles que chamam Andre de bêbado? O que é isso? Talvez você não se lembre do nome, mas um dos maiores folclores da luta livre fala sobre um gigante que costumava beber cerca de 120 cervejas de uma só vez. Você conhece? Sim, é esse mesmo cara. As histórias contam que ele nunca ficava bêbado, o que fazia com que beber álcool parecesse ser seu superpoder em algum momento, mas foi aí que se enganaram. Além de ficar chapado com frequência por causa do excesso de bebida, Andre chegou a entrar no ringue bêbado. O ano era 1986. E, embora ainda tivesse contrato com a WWF, Andre the Giant também fez várias aparições na promoção New Japan Pro Wrestling. Durante uma dessas aparições, ele estava enfrentando um dos maiores números da empresa, Akira Maeda. A luta tinha todos os ingredientes de um sucesso de bilheteria, só que a 8ª maravilha do mundo apareceu depois de ter bebido demais. Ele entrou no ringue querendo apenas se divertir e, segundo consta, deu várias cambalhotas em Akira por quase 30 minutos. A cada vez, Akira ficava mais e mais irritado, até que não aguentou mais e decidiu dar seus próprios golpes, chutando o gigante bêbado com botas duras. Como você sabe, um homem bêbado está a apenas alguns golpes de distância de uma briga. Assim, uma coisa levou a outra, e em pouco tempo, tudo se transformou em uma verdadeira briga. Por fim, o proprietário da empresa entrou no ringue para acalmar os ânimos entre os 2 homens, mas sem sucesso. Os 2 rapazes continuaram a se enfrentar, fora do roteiro, e a luta terminou com uma briga em massa e vaias do público. Lamento informar a vocês, mas nem todas as histórias lendárias de luta livre que vocês leram são verdadeiras. Andre the Giant não era de fato imune ao álcool. Continuando com nossa lista de lutadores da WWE que atuaram enquanto estavam bêbados, temos The Sandman. A questão é a seguinte: você precisa descobrir quem é The Sandman.
Isso tem mais a ver com o fato de ele não passar tempo suficiente na WWE do que qualquer outra coisa. Se você o conhece, não será surpresa para você que ele apareça em uma lista de lutadores bêbados, pois seu personagem mais icônico foi construído exatamente em torno disso. James Fullington passou o final dos anos 80, os anos 90 e a maior parte dos anos 2000 trabalhando em várias promoções, desde a World Championship Wrestling até a Total Non-Stop Action Wrestling, a Ring of Honor, a Major League Wrestler e, é claro, a World Wrestling Entertainment. No entanto, ele foi mais icônico durante seu tempo na ECW, onde se tornou um ícone do hardcore, que fumava e bebia. Ah, sim, o personagem desse cara era basicamente isso: ficar bêbado, ficar chapado e causar estragos. Os fãs o viam entrar no ringue com um charuto, uma garrafa de bebida alcoólica e sua icônica bengala. Certa vez, em 1996, durante uma de suas aparições especiais na WWE, esse cara bateu no porto-riquenho favorito da empresa, Savio Vega, com um bastão antes de, espere, cuspir cerveja em seu rosto. Esse momento foi tão icônico que marcou o início de uma relação de trabalho no ar entre a WWF, de Vince McMahon, e a ECW, de Paul Heyman, nos anos 90. E embora isso conte muito bem como um caso em que ele se apresentou bêbado, já que ele literalmente tinha bebida na boca durante um show, não é desse caso que estamos falando. Em vez disso, vamos considerar um momento particularmente nojento de um show da ECW, em junho de 2000. Nessa noite não tão fatídica, o 5 vezes campeão mundial de pesos pesados da ECW já havia bebido tanto antes de chegar à arena que é uma surpresa que ele tenha conseguido entrar no ringue. Mas ele teve uma surpresa ainda mais perturbadora. Enquanto estava no ringue, Sandman começou a se expor para o público do evento principal do show. Conforme citado por repórteres ao vivo no evento, ele se exibiu para o público algumas vezes antes de baixar as calças e expor seu pênis para o público gritando: "Esta é minha bengala grande e esta é minha bengala pequena", enquanto segurava sua bengala. Se você teve a sorte de presenciar a era do Extreme Championship Wrestling, saberá que esse momento foi apenas mais uma das coisas literalmente extremas que a promoção gostava de fazer. No entanto, o fato de Sandman estar fazendo isso enquanto estava bêbado mostrou que não havia um roteiro ou uma história relevante. Em vez disso, era apenas a ação vulgar de um homem bêbado e confuso. Claro, os fãs foram à loucura naquele momento, mas os bastidores da empresa ficaram furiosos, o que é compreensível. Segundo relatos, Paul Heyman conversou mais tarde com Sandman em um banheiro, depois que ele já tinha clareado um pouco a cabeça. A conversa deles, ou mais apropriadamente a troca de raiva, ficou mais acalorada quando o colega lutador Victory entrou no local. Toda a situação se desenrolou até que Victory e Sandman estavam dando socos e cabeçadas um no outro. Como há rumores de que The Sandman costumava beber intencionalmente até ficar estuporado antes das lutas para entrar no personagem, não é de surpreender que essa não tenha sido a primeira nem a última vez que ele se embriagou durante uma luta. Uma menção honrosa vai para quando ele tomou uma pílula de ácido antes de uma luta com Sabu em 1997 e acabou fazendo uma apresentação tão ruim que os dois homens tiveram que se desculpar por isso em várias ocasiões desde então. Em seguida, temos o maior astro dessa lista, que também tem uma das histórias mais longas com álcool na história da WWE, Shawn Michaels. Sim, o próprio Heartbreak Kid. Para aqueles de nós que o assistiram atuar semana após semana em seu auge, entenderíamos por que é uma surpresa ver Shawn Michaels nesta lista. As crianças de hoje em dia provavelmente não entenderão, então vamos simplificar. Na história da WWE, é quase impossível citar 10 lutadores mais bem-sucedidos e icônicos do que esse cara. 4 títulos de campeão mundial, incluindo a conquista do WWF Championships 3 vezes e do WWE World Heavyweight Championship uma vez. O primeiro Grand Slam Champion da empresa e o 4º Triple Crown Champion, além de ter participado das primeiras edições dos eventos mais icônicos da WWE, como o Hell in a Cell, o primeiro Iron Man Match televisionado, o primeiro Elimination Chamber Match e muito mais. Esse cara era tão bom que foi introduzido no Hall of Fame não apenas uma,
mas 2 vezes. Então, como é que um cara que todo mundo se lembra de ter sido uma inspiração para lutadores famosos dos dias de hoje, como Chris Jericho, Seth Rollins e Kevin Owens, foi o mesmo cara que ficou bêbado durante o trabalho em várias ocasiões? Bem, muitos não se lembram, ou se lembram e tentam não pensar nisso. Mas Shawn Michaels, no final dos anos 80, tinha um terrível abuso de substâncias. A situação ficou tão ruim que ele perdeu muitos amigos próximos devido à sua atitude difícil e acabou entrando em uma espiral de depressão e pensamentos suicidas. Esse problema se estendeu até a década de 1990, antes que Michaels finalmente conseguisse se recuperar. É claro que estamos felizes por ele, mas esses momentos que vamos abordar aconteceram antes que ele conseguisse ficar limpo. O primeiro caso ocorreu em 1997 e foi, sem dúvida, o mais notável desses momentos em que Shawn Michaels se apresentou bêbado. Naquela época, o Heartbreak Kid e Bret Hart estavam em uma briga verbal que já durava meses, se não anos. Lembre-se de que Michaels estava tendo muita dificuldade com sua saúde mental na época e sempre recorria à bebida para clarear as ideias. O resultado, no entanto, foi que ele ficou mais doente do que normalmente ficaria e se meteu em problemas na indústria da luta livre. Por fim, sua briga com Bret Hart levou ao agendamento de um confronto entre os dois no King of the Ring. Afinal de contas, se havia uma coisa em que Vince McMahon era bom, era em encontrar uma maneira de tirar proveito comercial de qualquer situação. Infelizmente, porém, o combate nunca se tornou realidade, pelo menos não quando deveria. Por quê? Porque durante a promoção de preparação para o combate, Bret e Michaels trocaram palavras. Como é normal, os dois tinham seus roteiros a seguir, mas o que ninguém sabia era que Shawn Michaels estava com a cabeça cheia de álcool na época. E você sabe o que dizem sobre homens bêbados e lábios soltos. Quando a promo começou, o Heartbreak Kid fez uma piada de mau gosto sobre o caso extraconjugal de Bret com Tammy Sunny, 7 na época, que recentemente se tornou de conhecimento público. É normal que 2 profissionais discutam com palavras, mas não com informações pessoais como essa. Esse momento destruiu toda a confiança que restava entre os 2 homens e, embora ninguém aprovasse a insensibilidade de Michaels, só mais tarde foi descoberto que ele havia bebido antes da promo. Houve também outro caso semelhante apenas 2 anos depois, em janeiro de 1999, e outra promo. Os fãs veteranos se lembram desse período da história da WWE. Era o coração da Attitude Era, e tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. O Rock tinha acabado de se tornar heel. Steve Austin estava no auge de seus poderes. Vince McMahon tinha acabado de vencer o Royal Rumble e Shawn Michaels era o comissário da WWE. E, como dissemos, muita coisa estava acontecendo. Durante todo esse processo, Vince McMahon chocou o mundo ao anunciar que havia renunciado aos seus direitos como o concorrente número 1 de The Rock para a próxima WrestleMania. Na série de eventos que se seguiram, Steve Austin e Shawn Michaels se uniram e fizeram uma promoção no Titantron ao vivo, via satélite de San Antonio, Texas. Nosso melhor palpite é que a promoção foi planejada para que eles agissem como se estivessem bêbados. Steve Austin definitivamente não parecia realmente bêbado, apesar da garrafa de Coors Light que tinha com ele, mas Michaels estava definitivamente bêbado. Você provavelmente não notará na primeira vez que assistir ao segmento por causa da graça que ele realmente teve, mas se olhar mais de perto, verá que ele estava apenas esperando manter a atuação. Felizmente, ele conseguiu, e ninguém nunca descobriu que ele estava bêbado, ou que ele já havia estado bêbado durante uma apresentação. Isso até ele admitir isso abertamente em uma entrevista muitos anos depois. Foi uma entrevista para a Sports Illustrated em 2017, e perguntaram ao Heartbreak Kid se ele já havia entrado no ringue para uma luta bêbado ou drogado. Sua resposta: sim, eu já lutei bêbado. Em primeiro lugar, eu nunca estava bêbado. Uma das coisas que funcionou para mim, e estou dizendo isso com toda a humildade, é que eu era naturalmente talentoso. Eu conseguia fazer essas coisas com os olhos vendados e em uma perna só. Fui colocado na terra naquele momento de minha vida para fazer essas coisas. Então, caso você esteja se perguntando como ele teve vários casos de embriaguez durante os shows,
sem estragar tudo como os caras que mencionamos anteriormente, aí está. Isso explica tudo. E por último, antes de irmos embora, temos Williams Regal. Talvez você o conheça como Darren Kenneth Matthews, ou por uma série de outros nomes, todos terminando com Regal. Aqui está uma coisa louca. Em pouco mais de uma década de luta ativa nos ringues da WWE, esse homem se tornou 2 vezes campeão intercontinental, 5 vezes campeão de hardcore, 4 vezes campeão europeu, 4 vezes campeão mundial de equipes de combate e vencedor do torneio King of the Ring em 2008. Mas tudo isso ainda não mostra o quanto ele era bom lutador. Isso provavelmente se deve ao fato de ele ter sido comercializado como o principal inglês da empresa. Muitos não se lembram de como William Regal era dinâmico e habilidoso. E aqueles que se lembram não falam o suficiente sobre ele. Mas se há outra coisa que pode ser culpada pelo fato de Matthews não receber as flores que merece, são seus problemas de abuso de álcool. E como ele já foi comissário, gerente-geral do Raw, coordenador de jogos do NXT, diretor de desenvolvimento de talentos e chefe de recrutamento global da WWE, e atualmente é vice-presidente de desenvolvimento de talentos globais, pode ser um choque ver seu nome nessa lista. No entanto, se olharmos para a vida de Regal, certamente encontraremos histórias sobre seus problemas com abuso de substâncias, já que ele não teve vergonha de falar sobre isso em várias ocasiões. Felizmente, ele conseguiu superar esses desafios, mas não antes de passar pelo terrível momento de ficar bêbado durante uma apresentação. Esse momento ocorreu em 1998, pouco tempo depois de sua estreia na WWE. William Regal estava enfrentando Goldust em um episódio de novembro do Raw is War. Havia rumores de que ele era um bêbado dentro e fora da empresa desde o seu tempo na WCW, mas ele sempre conseguia manter o efeito despercebido quando tinha eventos ao vivo. Nesse dia, porém, seu gimmick manco de Real Man's Man teve de fazer uma promoção. Agora, a maioria dos lutadores, ou simplesmente funcionários, tentaria manter a calma durante os primeiros dias em um novo emprego, mas Regal já era bem-sucedido e também não tinha controle suficiente sobre seu amor pela garrafa, que não lhe dava a mínima. Ao subir ao palco para a promo, ele teve um tropeço óbvio, mas os fãs apenas pensaram que era parte de seu tema de entrada absurdo. No entanto, quando ele pegou o microfone, ficou claro que o cara estava bêbado. Durante todo o discurso, Regal não conseguiu manter as palavras no lugar, falando como se estivesse meio dormindo. O fato de ele ter conseguido fazer a promo foi um milagre, mas o milagre não conseguiu cobrir o combate em si. Para simplificar, o combate William Regal vs Goldust foi um dos piores shows exibidos pela WWE naquele ano. Os dois lutadores literalmente se esforçaram para fazer parecer que estavam sóbrios por cerca de 6 minutos, e apesar de Marlena, a antiga camareira de Goldust, ter aparecido no ringue, ninguém estava acreditando. Por fim, Kane interferiu, aplicando 3 finalizações insanas de chokeslam em Goldust, Regal e um dos oficiais da WWE. E a luta foi declarada como no contest, e nunca mais se falou dela. Apenas alguns meses depois, foi revelado que Regal havia sido dispensado da empresa após ter se internado em uma clínica de reabilitação. Ele retornou meses depois, primeiro para a WCW e, por fim, para a promoção baseada em Stanford, e conseguiu dar a volta por cima e se tornar um lutador de todos os tempos. Isso explica por que você nunca ouviu falar desse combate até agora, e provavelmente nunca mais ouvirá. Qual desses momentos você considera o mais embaraçoso ou desanimador? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.